Graça e paz. Bom dia a todos. Eu vos saúdo com a palavra de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, que nos diz: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Por causa daquilo que esperamos, prometido por Jesus Cristo, é que nós aqui estamos. E nós nos reunimos em nome de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sejam todos bem-vindos e que este triuno Deus possa renovar a nossa fé, fortalecer-nos na esperança daquilo que Jesus Cristo nos prometeu. E que nesse Dia dos Pais possamos também em nossas famílias experimentar o gosto de também estar no amor e na família de Deus. Amém? Convido a comunidade a tomar assento e cantar o hino Guia-nos, Jesus, pela tua luz. Assim mesmo como estamos, convido a termos um momento de oração. Deus nosso Pai, orienta-nos para vivermos na comunhão da Tua família. Jesus Cristo, nosso irmão servo, ensina-nos a servir e entregar-se em amor na família eclesial. Santo Espírito, cria em nós a confiança necessária para nos abrir e deixar-nos guiar pela Tua palavra. Ao ouvir a Tua voz, consola-nos em nossas tristezas. Dá direção em nossas incertezas. Cura as nossas enfermidades.
na comunhão com o teu corpo e com o teu sangue, restaura-nos com o perdão e renova-nos para a vida nova, fazendo-nos teus representantes junto aos que sofrem e aos descrentes no mundo. Amém. A palavra do nosso Deus de hoje é do Evangelho de João, capítulo 6, versículos 35, e depois seguindo no 41 até o 56. Bíblia da Igreja, página 106 do Novo Testamento. Versículo 35 diz: declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. E continua no 41, murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz: desci do céu? Respondeu-lhes Jesus: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, este o tem visto. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, a palavra do nosso Deus. Quem puder, convido a colocar-se em pé, e em conjunto, respondemos a esta palavra confessando a nossa fé no triuno Deus, com o credo apostólico, dizendo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, a remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém.
Convido a comunidade a tomar assento. E eu chamo aqui as crianças que estão aqui no culto. Convido a comunidade a se preparar para cantar o próximo hino. Eu chamo as crianças que estão no culto. Eu tenho aqui um bonito desenho, que agora nós vamos ouvir a pregação. E eles podem fazer também a pintura desse desenho. Lá atrás tem lápis de cor. Enquanto vão ouvindo a palavra, vocês também podem fazer esse bonito desenho. E depois vocês mostram para nós como ficou. Pode ser? Então, pegam aqui. E a pastora disse que vocês têm que observar para ver o que isso significa. Depois ela vai pedir para vocês, tá? Então, bom desenho para vocês. Convido a comunidade a cantar o hino Meu Irmão, Tu Precisas Falar com Jesus, preparando-nos para ouvir a pregação de hoje. Que a graça e a paz daquele que é, que era e que há de voltar esteja com cada um de vocês nesse momento da pregação. Convido a acompanharem o texto bíblico da carta aos Efésios, capítulo 4, os versículos 25 até o versículo 32, e depois seguindo ali o capítulo 5, versículos 1 e 2. Então, começando lá na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 25. A página aí da Bíblia? 211.
208 do Novo Testamento. Assim nos diz, então, a carta aos Efésios: por isso, deixando cada um a mentira, fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com o que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Antes de olhar um pouquinho os detalhes desse texto, eu quero aqui trazer duas coisas para a gente poder entender bem esse texto, que são duas verdades do Novo Testamento. A primeira delas é que a vida cristã de todas as pessoas, a vida cristã começa com o novo nascimento. É bem verdade que a gente fala bem pouco sobre isso. Na verdade, a gente deveria falar mais, deveria estudar sobre isso. Se vocês prestarem atenção no hino que nós cantamos, lá tem uma estrofe que fala de Nicodemos. Lembram? Jesus e Nicodemos têm um diálogo lá à noite, ele vai procurar Jesus à noite e o assunto é o novo nascimento. O Novo Testamento vai falar conversão, novo nascimento, vida nova, vários termos para falar desse começo na vida de qualquer pessoa cristã. Talvez um ou outro nem nota direito, nem sabe dizer exatamente quando começou a sua caminhada com Deus. Outros já têm certeza, foi tal dia, até a hora sabem dizer. Alguns a coisa começou devagarinho, foi uma vez, foi outra vez, e não tem muita definição. Mas todas as pessoas cristãs que estão na fé, elas passam por esse novo nascimento. Isso é bíblico, isso são palavras do próprio Jesus. E o Novo Testamento vai falar isso do início ao fim. E a outra coisa que eu quero destacar antes de entrar no texto é que após o novo nascimento acontece algo daí, que o nosso texto vai falar. A gente pode comparar na vida também de uma criança. Hoje é o Dia dos Pais. Quando chega um bebê na vida de um casal, o que acontece depois com esse bebê? Ele vai ficar para sempre um bebê? Não, né? É tão bonitinho, fofinho, mas a gente quer que ele cresça, que ele se desenvolva, e de preferência com saúde. Assim também é na vida cristã. Depois do novo nascimento, o Novo Testamento nos exorta que tem que haver um crescimento, um desenvolvimento. Se isso não está acontecendo na vida das pessoas cristãs, então alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Se não cresceu nada, está na estaca zero, ainda é um bebê na fé, alguma coisa está errada. E é tão interessante esse assunto, até um assunto interessante para estudo bíblico, né?
Porque o apóstolo Paulo, para algumas comunidades, ele até pega no pé bem pesado. Tem um momento que ele diz à comunidade assim: vocês ainda estão tomando leite. Vocês já deviam estar comendo comida sólida. O bebê começa só tomando leite, né? Só depois que é introduzido o alimento sólido à medida que ele cresce. E o Paulo compara isso com a comunidade. Vocês ainda estão lá no começo, não saem do lugar. Às vezes na nossa vida a gente também experimenta isso. Parece que não sai do lugar, né? Está sempre começando na fé. E ele diz, tem que sair do lugar, tem que começar a crescer, desenvolver. Assim deveria ser na vida cristã. Tem uma historinha, quer dizer, não é uma história, é um fato. Certa vez um pastor fazendo a pregação, e ele era bem metódico, ele anotava toda a pregação, do começo ao fim, parte 1, parte 2. E aí ele foi pregar, e lá pelas tantas, fazendo a sua pregação, escapou. E ele foi ler lá, parte 2. Aquilo não era para ler. Aquilo era só para ele saber. E quando ele viu, ele leu lá, parte 2. E continuou. E aí, no final, ele foi dar tchau para as pessoas na porta. E uma senhora, disse para ele: pastor, hoje a prédica me tocou muito. E ele disse: mas então o que lhe tocou muito? Qual foi a parte da prédica que lhe tocou muito? E ela disse: quando o senhor disse parte 2. E ele ficou meio indignado. Ele disse: puxa, mas ele pensou com ele, mas me preparei tantas frases boas, e a pessoa gostou e tocou ela aquela frase que não era nem para aparecer, parte 2. Daí ele disse: mas por que isso lhe tocou? E aí ela disse: porque a minha vida tem uma parte 2. A minha vida tem uma parte 2. A partir do Evangelho começa a parte 2 da minha vida. O novo nascimento, a vida nova com Deus. E aí eu deixo isso para nós pensarmos. Como está a nossa nova vida? Como está a nossa nova vida? O nosso novo nascimento. Há um crescimento ou a gente estagnou lá, a ponto da palavra ter que dizer: vocês não saem do lugar? Como é que isso está na vida de cada um de nós? E aí o texto de Efésios, é o texto indicado para hoje, ele vai nos trazer algumas ajudas nesse sentido. Alguns fatos, algumas ideias de que a gente deveria crescer, que mostram onde a gente deveria caminhar, em que direção, a partir do momento que a gente está na fé, que a gente é cristão, batizado, chegou à fé, participa de uma comunidade cristã. Então agora acompanham lá. Vou dar uma resumida em cada versículo. Versículo 25, ele começa falando: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Interessante, a primeira exortação é para falar a verdade. A verdade. Uma pessoa que está na fé, ela é uma pessoa verdadeira. Ela fala a verdade. E nos tempos de hoje, como é importante enfatizar isso. Talvez muito mais do que aqui, há 2000 anos atrás. Porque hoje, vocês sabem, eu percebo isso muitas vezes em reuniões, por exemplo, quando a gente está, até mesmo entre pastores. Como é melindroso hoje falar a verdade, não é verdade? Se você diz alguma coisa, a pessoa já leva para o pessoal. Tem que cuidar com o que diz. E aí se fica fazendo de conta que não tem nada errado, está tudo bem. Não é assim na sociedade? O apóstolo Paulo diz: nós somos membros uns dos outros, comunidade cristã, e em comunidade cristã se fala a verdade. Não se faz fofocas, não se conta mentiras, se é sincero um com o outro. Porque Jesus Cristo, vocês lembram, é o caminho e a verdade. Então quem é cristão, vive na verdade. Aí o versículo 26, talvez mais importante ainda: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira.
O que significa isso? Está baseado lá no Salmo 4. Vocês podem ler em casa, muito interessante. Irai-vos, ele não está dizendo que não é para se irar, interessante, né? Irai-vos. Tem hora que a gente tem o sentimento de raiva, não tem? Dá vontade de dar uns muros, né? Na parede. Tem hora que isso nós somos humanos. A vida de fé não tira a humanidade das pessoas, bem pelo contrário. Os sentimentos estão todos ali. E a gente tem que dizer as coisas, aquilo que não concorda, aquilo que não gostou, a crítica construtiva. Se manifestar em família, em comunidade, em sociedade, nas organizações e por aí afora. Mas olha o detalhe. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ele quer dizer assim, não vai dormir sem dar o perdão. Aquela música do Padre Zezinho, né? Que ninguém vai dormir sem pedir ou sem dar o perdão. Que a gente não vá dormir com mágoa. Não leva para o pessoal. É dizer as coisas, mas não ter raiva das pessoas. É denunciar o pecado, mas não ter raiva do pecador. Mais ou menos assim, ele exorta aqui no crescimento da vida cristã. E olha o versículo 27. Não deis lugar ao diabo. Interessante isso aqui, né? O diabo quer lugar. O diabo na Bíblia é uma longa história, né? O diabo a gente entende todo o mal. Né? Todo mal. O mal quer espaço, quer lugar. E se a gente dá lugar, ele vai ocupar lugar. Certa vez eu li, eu concordo, que o principal jeito do mal nos pegar é pelo vício. A repetição. Você começa uma coisa e começa a repetir e aquilo não sai mais de você. É assim que começam os vícios. E talvez algo pesado, mas precisa ser dito, né? Talvez vocês nem precisam ouvir isso, mas isso precisa ser dito, é o vício, por exemplo, hoje muito comum da pornografia. O Serene, que é um centro de recuperação de pessoas dependentes, aqui em Blumenau tem pessoas internadas também nessa questão. Então a pessoa pensa, não, mas uma olhadinha só não vai fazer mal. Uma vez só não vai fazer mal. E começa a vir os vícios. Assim é em tudo, né? Ah, mas até a preguiça vicia, não é verdade? Ah, eu vou ficar em casa, está tão bom. Não vou participar de nada, está tão cômodo. E daqui a pouco a gente está viciado na preguiça. Acomodado. E ele diz aqui, não deis lugar ao diabo. O diabo nos pega pelos vícios. E aí olha o 28. Aquele que furtava, não furte mais. E aí vem, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com o que acudir ao necessitado. Olha a inversão de vida. Ele diz, antes da nova vida, da conversão, a pessoa de repente até furtava, roubava, e tem N jeitos de roubar, né? De roubar os outros. Mas agora, trabalhe com as próprias mãos, não tire de ninguém. E até mesmo para ter o que ajudar os outros. Que inversão, né? A gente geralmente ensina um filho a trabalhar para ir bem na vida, né? Para ser bem sucedido. O Evangelho mostra o quê? O trabalho para ajudar as pessoas. Isso é crescimento na fé. A gente chegar a esse ponto, eu trabalho também para ter, para poder ajudar alguém. Que coisa interessante isso. E aí o 29, ele vai falar uma coisa que eu acho que todos nós temos que... Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação. Alguém já disse um palavrão hoje? Alguém já xingou alguém aí, já gritou? Interessante, né? A carta aqui nos exorta, a partir da vida, do renascimento, da vida cristã, a gente cuidar da nossa fala. Cuidar da nossa fala. Controlar, se dominar nisso e procurar falar aquilo que transmite graça às pessoas que ouvem. Como é que são as nossas palavras? As pessoas
Percebem a graça nas nossas palavras, o Evangelho? Ou as nossas palavras não servem para edificação? E o versículo 30, não entristeçam o Espírito de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. A nova vida em Jesus Cristo nos sela para o grande dia que ainda vem. Ah, mas Jesus já morreu, já está tudo pronto, então como assim o grande dia que ainda vem? Esse dia ainda vem. Por isso nós temos Jesus, para nos defender desse grande dia. Nós somos selados para Ele. A nova vida sela uma pessoa para esse dia. A fé em Jesus Cristo. Mas, a gente com a nossa vida, a nossa trajetória, muitas vezes a gente deixa Deus mais triste do que feliz. Assim como um pai também, né? Se os filhos não obedecem, não colaboram, os pais ficam tristes e não felizes. Não é verdade? E como ficam tristes, né? E aqui também diz que Deus se entristece se nós não crescemos na fé. E aí o 31, 32, de novo, principalmente sobre as palavras: longe de vós amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias, e bem assim toda malícia. E aí vem o positivo: sejam uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Isso aqui dá para meditar cada dia, né? Se você pegar uma semana inteira, só uma frasezinha dessas, uma palavrinha. Seja um para com os outros benigno. O que é ser benigno? O que é ser compassivo? Hoje em dia a gente quer tudo para ontem. O que é ter paciência com as pessoas, né? Perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. E aí o texto encerra no capítulo 5, versículo 1 e 2, que ele traz uma palavra muito importante para nós. O apóstolo Paulo diz: sede, pois, o que de Deus? Imitadores. Pensam, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. A quem você imita? Quem a gente imita? Né? Nós todos precisamos de pessoas que sejam nossos modelos na vida, não é verdade? A gente se inspira em pessoas. E feliz daquele que pode se inspirar no seu pai, por exemplo, né? Talvez não em tudo, mas em um outro aspecto, que diz: eu quero ser como meu pai. É um modelo para mim. E o apóstolo Paulo aqui diz: sejam, pois, imitadores de Deus. Tem gente que a sua inspiração de vida é um youtuber famoso, que nada mais faz do que querer ganhar dinheiro, né? Ensinar como enriquecer. Cada vez mais essas coisas assim. Ou aquela pessoa lá que só pensa na beleza física. Esse é o seu modelo, a sua imitação de vida. E o apóstolo Paulo aqui diz: imitadores de Deus como filhos amados. Como filhos amados. Como estamos nós? Talvez ao ouvir isso, vocês pensam assim: puxa, eu estou ferrado, né? Eu estou longe, eu não cresci em nada na fé. Eu estou estagnado. Talvez todos nós pensamos assim, né? Puxa vida, o que vai ser de mim nesse grande dia? O que vai ser de mim? Por isso, gente, a gente precisa da igreja. Por isso a gente precisa da igreja. A igreja, semana ainda falamos na Oase, a igreja, ela pode ser comparada a um posto de combustível. O que a gente vai fazer no posto? A gente vai abastecer, né? O tanque está vazio, você vai lá e carrega de novo. Assim é a igreja. O tanque está vazio. Alguém estava com o tanque vazio hoje? Não só de café da manhã, né? Pois é. Precisa de novo carregar. Porque a gente olha para a gente e vê: puxa vida, errei de novo, caí de novo, fraquejei de novo, me afastei de novo. Estou na estaca zero. Preciso de novo um puxão de orelha, que às vezes a gente leva da palavra, né? Preciso uma palavra de consolo. Para isso a gente vai à igreja. Por isso, a ISLB é uma igreja de grupos, né? Vocês podem ver, nós não temos aquela multidão no culto, mas nós temos os grupos bem frequentados, por um lado, que é bom.
É uma igreja que se estrutura assim. E a gente tem que ver o lado bom disso. E as pessoas nos grupos, a partir do momento que ela se encaixa num grupo de casal, de juventude, de oásis, de homens, todos os grupos, criança, ela começa a se engajar mais, não é verdade? Ela começa a responder mais ao chamado, a exercitar mais a fé. Por quê? Porque ela está ouvindo mais a palavra. Então, a igreja, dentro da sua organização, o culto, os grupos, ela funciona como um posto de gasolina, a gente poderia dizer assim, de combustível, que tu vai lá e se abastece, recebe. Na igreja, a gente não vem para oferecer nada a Deus. A gente não vem oferecer nada, a gente não tem nada para oferecer para Deus, não é verdade? A gente só tem a receber. Por isso, a gente recebe na ceia o sacramento. E por isso, gente, não dá para ir só nos grupos. Os grupos não têm o sacramento. No grupo eu vou lá com a minha faixa etária, né, com o meu mesmo estilo de pessoas, né? Na igreja não, é a comunidade toda onde a gente vem receber o sacramento. O próprio Jesus, como a gente leu aí em João, que se dá em corpo e sangue, para nos abastecer de novo e dizer, tá bom, toma aqui, seu fraco, né, pequeno, que não sai do lugar, toma aqui. Eu estou contigo, eu vou lutar contigo, nós vamos crescer juntos. Assim é a vida de fé. Se vocês lembram, e com isso eu encerro, Elias no deserto, a gente já pregou sobre esse texto, Elias no deserto, certa vez, ele estava desanimadão. E ele disse, Deus, eu quero morrer. Porque ele tinha trabalhado para Deus, ele era um profeta, ele fez tudo o que precisava e a coisa não saía do lugar. Ele estava perseguido, ele se sentia sozinho, não restou ninguém. Ele foi lá no deserto e disse, agora eu quero morrer. E aí Deus mandou um anjo trazer comida para ele. E disse, levanta, come essa comida e caminha de novo. E ele comeu, ele obedeceu. E com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias no deserto. Até chegar no lugar que Deus havia mandado ele ir. É assim, a gente vem comer essa comida, vem ouvir a palavra para caminhar de novo no deserto da vida. E para crescer. Para mudar, para melhorar a nossa vida cristã. E que Deus nos ajude como comunidade a crescermos na fé. E aí sim, as coisas melhoram, as coisas acontecem conforme Deus quer. Que assim seja nesse Dia dos Pais. Amém. Vamos nos preparar para o próximo hino e eu convido aqui as crianças, então, para trazer o seu desenho antes da gente cantar. Ou não está pronto ainda? Se não está, daí a gente olha depois. Já está pronto? Então pode trazer aqui, vamos ver como é que ficou. Só empresta aqui o microfone. Vamos ver o que vocês... Podem subir aqui, daí vocês mostram para a comunidade. Isso. Vamos começar aqui pelo Davi. O que você achou do seu desenho? O que é? Jesus, amigo das crianças. Jesus, amigo das crianças. Olha como ficou bonito o desenho do Davi, né? Muito bem pintado. Vamos ver do Lucas. Ó, também muito bonito. O que você acha que é esse desenho? As crianças dando abraço no Jesus. As crianças dando abraço no Jesus. Isso aí, todas querendo chegar perto. E a Ana, vamos ver como é que a Ana pintou. Pode mostrar. Nossa, que bonito também. E o que você acha que é o desenho? Pode falar. Não quer falar? O que será que é esse desenho? Quer dar um palpite? Jesus ensinando a palavra dele para as crianças. Jesus ensinando a palavra para as crianças. Muito bonito. Hoje é o Dia dos Pais. E Jesus é o nosso verdadeiro Pai. Nosso verdadeiro Pai. Que é aquilo que vocês falaram. Ele cuida, ele abraça e ele ensina as crianças. Assim como ele faz com vocês também. Que bonito. E uma salva de palmas para o desenho deles, né? Podem sentar. Então, cantemos agora o próximo hino, Vamos Nós Trabalhar.
esse é o hino dos homens. Cada encontro dos homens, eles cantam esse hino, é um hino muito bonito. E a pessoa que compôs esse hino é uma pessoa que nasceu e aos 14 dias ficou cega. E mesmo sendo uma pessoa cega, compôs mais de 2.000 hinos. Tá? Quando vocês cantarem de novo, pensam nesse hino sendo feito por uma pessoa cega. Esse foi o testemunho dela para a fé cristã. Quero convidar a comunidade para agora nós também, diante de Deus, reconhecer o nosso pecado, para também nos preparando assim para a comunhão na mesa do Senhor. Convido aqueles que podem a colocar-se de pé e assim confessamos os nossos pecados. Depois de um breve momento de silêncio, eu dirijo a confissão comunitária. Senhor, Tu nos deste o Espírito para a nova vida. Contudo, o nosso corpo é viciado em dar lugar para o mal. Ele resiste e insiste em ser governado pelo espírito da mentira, do furto, da preguiça, da calúnia, da ira, da amargura, da malícia, da falta de compaixão, compreensão e solidariedade. Tu conheces melhor do que nós os nossos próprios caminhos. Por isso, do fundo do nosso coração, pedimos: tenha compaixão de nós e renova o Teu perdão. Firmados na Tua compaixão, pedimos agora em conjunto: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Bem-aventuradas aquelas pessoas que são chamadas para a ceia das bodas do Cordeiro de Jesus Cristo, que escutam e se preparam para a convocação derradeira. Vinde para a grande ceia de Deus. Convido a comunidade a tomar assento e cantemos o hino, dando sequência na preparação para o momento da ceia. E assim também nos despedimos das pessoas de casa que estiveram conosco. Que a paz e a graça de Jesus Cristo esteja com cada um de vocês e guarde cada um de vocês. Até o nosso próximo encontro. E a comunidade cante.